Para ter comunhão e trabalhar com o Espírito Santo, precisamos conhecê-lo bem. Embora as metáforas usadas para descrever o Espírito Santo, como fogo, vento, água, óleo, pomba e assim por diante, tenham base bíblica, elas foram tão usadas que algumas pessoas não sabem quem ele realmente é. Vamos examinar a verdade fundamental. O Espírito Santo é Deus, assim como Deus, o Pai, e Deus, o Filho. O Espírito Santo é um membro da divindade. A própria Bíblia chama o Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que Jesus ordenou a seus discípulos antes de ascender foi: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Aqui, Jesus claramente coloca o Espírito Santo na mesma categoria do Pai e do Filho. No livro de Atos, um homem chamado Ananias vendeu uma propriedade junto com sua esposa Safira e trouxe uma parte dos lucros para os apóstolos, fingindo que havia trazido tudo. Mas o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, repreendeu Ananias, dizendo: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor do terreno? Porventura, não era teu antes de ser vendido? E vendido, não estava o preço em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, versículo 3 e 4. Nestes versículos, Pedro testemunhou que o Espírito Santo é Deus, ao dizer que Ananias havia mentido para Deus e para o Espírito Santo, usando os termos de forma intercambiável. Versos do Antigo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, são mencionados no Novo Testamento como sendo escritos pelo Espírito Santo. Por exemplo, Isaías 6, versículo 9 diz: Vai e dize a este povo: ouvi de fato, mas não entendeis, e vendo, vede, porém não percebais. Quando Paulo citou este versículo no Novo Testamento, ele o atribuiu ao Espírito Santo. Por isso, ouvi e vede que por muito tempo, por cerca de 2 anos, não somente em Éfeso, mas também em quase toda a província da Ásia, me destes vós testemunho. Atos 28, versículo 25 a 26. A partir de passagens bíblicas como essas, entendo claramente que o Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade. Podemos também ver que o Espírito Santo é Deus e que ele realiza a obra que somente Deus pode fazer. O Espírito Santo criou os céus e a terra pela vontade de Deus. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1, versículo 2. Pelo seu Espírito ornou os céus. A sua mão formou a serpente tortuosa. Jó 26, versículo 13. O Espírito Santo ressuscitou os mortos, e que, mediante o Espírito de santidade, foi designado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 1, versículo 4. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, versículo 11. O Espírito Santo faz com que as pessoas nasçam de novo. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. João 3, versículo 5 a 7. Não se surpreendam com o que estou dizendo. É necessário que vocês nasçam de novo. O Espírito Santo repreende o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8. O Espírito Santo expulsa demônios. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então certamente chegou a vocês o reino de Deus. Mateus 12, versículo 28. Além dessas provas, o Espírito Santo possui todos os atributos de Deus. Somente Deus é eterno, onisciente, onipotente e onipresente. E o Espírito Santo possui todas essas características. Hebreus 9, versículo 14, afirma que o Espírito Santo é eterno.
muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O Espírito Santo é onisciente, mas Deus nos revelou isso por meio do Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 10. O Espírito Santo conhece todas as coisas, inclusive as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo é onipresente. Respondeu o anjo: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas 1, versículo 35. Claramente, o Espírito Santo é o poder do Altíssimo, e nada é impossível para Deus. Por fim, o Espírito Santo é onipresente. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Salmos 139, versículos 7 a 8. Assim, o Espírito Santo, que é eterno, onisciente, onipotente e onipresente, é também majestoso, santo e glorioso, assim como o Pai e o Filho. O Espírito Santo possui uma personalidade. Quando percebemos que o Espírito Santo é um ser com personalidade, assim como o Pai e o Filho, nossa postura em relação a ele muda completamente. Existem várias maneiras pelas quais a natureza pessoal do Espírito Santo influencia nosso relacionamento com